Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e eu quero trazer para todos nós, como tenho feito todas as semanas, um devocional para a edificação da nossa vida, da nossa comunhão com Deus. Mas antes de trazer esse devocional, eu quero lembrar que nós estamos numa campanha de 40 dias de oração e intercessão. Começamos no finalzinho do mês de março, estamos aí no mês de abril todinho e no início do mês de maio nós terminamos esses 40 dias. Essa campanha de oração ela está baseada no texto de Jeremias, capítulo 33, verso 3, onde Deus diz o seguinte, pela boca do profeta: clama a mim e eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Olha, queridos, há uma expectativa no meu coração muito grande. Que expectativa é essa? É que ao final desses 40 dias de oração, todos nós tenhamos as nossas orações respondidas por Deus. Tenhamos todas as nossas demandas apresentadas diariamente diante dele, respondida por Deus. Nós estamos fazendo uma oração diária às 6 horas da manhã, baseada no Pai Nosso. E se você ainda não participou, não significa que você não possa participar. Você pode entrar hoje mesmo nessa campanha. Ela vai até, como eu disse, início de maio. E você não pode perder essa oportunidade. 40 dias de oração e intercessão, campanha de Jeremias, capítulo 33, verso 3. E gere essa expectativa no seu coração de que Deus vai responder às suas orações. Vamos para o nosso devocional de hoje, então? Eu tenho dito que toda semana eu tenho compartilhado, na verdade, com cada um de vocês sobre as parábolas que Jesus usou para trazer um conhecimento mais amplo a respeito do reino de Deus. E esse nosso devocional semanal ele está baseado em Mateus capítulo 13, que eu chamo o capítulo das parábolas do reino. E a cada semana eu separo uma palavra, eu separo uma parábola, eu trago uma reflexão sobre essa parábola e eu quero fazer o mesmo hoje. E vou usar hoje a parábola do fermento, capítulo 13 de Mateus. O verso é o verso 33, onde Jesus disse o seguinte: disse-lhe outra parábola. Jesus disse outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas. Guarde essa expressão. Guardou ou escondeu ou colocou o fermento em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ou seja, depois de um certo tempo, aquelas 3 medidas de farinha que a mulher separou e que ela colocou o fermento, ela havia crescido ou ela havia se expandido. Eu não vim aqui dar aula de culinária, pelo amor de Deus. Eu acredito que em termos de culinária, eu faço parte daquele setor do controle de qualidade. Ou seja, é aquele que prova o produto já feito, já realizado. Mas esse texto, ele traz um ensinamento muito fantástico, porque todos nós sabemos que quando você coloca fermento em uma massa, ela cresce, ela se expande. Essa é a palavra-chave dessa parábola aqui que Jesus está usando para ensinar as pessoas, ensinar os seus discípulos a respeito do reino de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, olha, o reino dos céus ou o reino de Deus é um reino que se expande, é um reino que ultrapassa barreiras, é um reino que vai além daquilo que você possa ter no coração ou na mente como expectativa. E eu acredito que quando Jesus está falando que o seu reino, o reino de Deus, ele se expande em 3 aspectos. Que 3 aspectos são esses, pastor? Eu anotei aqui. Primeiro aspecto, a etnia. Segundo aspecto, a cultura. E o terceiro aspecto é o da geografia. Vamos falar um pouquinho aqui? Jesus está dizendo que o reino dos céus é como uma mulher que pegou o fermento e colocou em 3 medidas de farinha até que ela se expandiu, até que cada uma dessas medidas se expandiu. Primeiro aspecto é etnia, ou seja, Jesus está dizendo que o seu reino deve se expandir
em todos os lugares, independente da origem dessas pessoas, independente de onde elas nasceram. Ele está dizendo, o reino dos céus precisa chegar a essas pessoas. Segundo aspecto é o aspecto cultural, ou seja, independente da camada social, o reino de Deus também deve chegar lá. Não importa se é entre os pobres, não importa se é na classe média, se é na classe média alta ou na classe média baixa, se é na classe alta, não importa. Jesus está dizendo aqui, olha, o reino dos céus ele deve se expandir em todas as áreas culturais, ou seja, em todas as camadas sociais. Não importa se mora numa casinha muito simples, num barraquinho de palafita, não importa, ou se mora numa mansão, não importa. O reino de Deus ele deve chegar em todas as camadas sociais. E o terceiro aspecto é o aspecto geográfico, ou seja, Jesus está dizendo que o seu reino deve se expandir em todas as regiões, em todos os lugares, em todos os territórios. E quando eu olho para esses três aspectos, eu me lembro do que Jesus ele disse aos seus discípulos antes de ser elevado às alturas. Atos capítulo 1, verso 8, ele diz assim, olha, fique em Jerusalém até... Ele estabeleceu um prazo, ele estabeleceu um tempo. Ele disse assim, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando isso acontecer, vocês receberão poder para testemunharem de mim em Jerusalém, Judeia, Samaria, e aí, queridos, vocês não terão limites. Pensa um pouco sobre o que Jesus disse. Não tem tudo a ver com esses três aspectos que eu acabei de compartilhar aqui, da etnia, da cultura e da geografia? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, todas as etnias, todas as culturas, todos os territórios, todas as regiões. Jesus, ele está dizendo que o seu reino é um reino que se expande, é um reino que avança, é um reino que cresce. Pense sobre isso, reflita sobre isso e que você tenha uma quinta-feira poderosamente abençoada no nome de Jesus. Um beijo no seu coração, graça e paz.